Ai, muito bom, muito bem colocado, Edila, sobre o plano B. Eu falo sempre isso também. Fala um pouquinho sobre o plano, não estava no nosso script, mas fala um pouquinho sobre ter um plano B. Bom, plano B é você saber que existem coisas que vão acontecer. Não tem como. Uhum, Se é algo que, inclusive, o melhor que você faça, você vai saber é o seguinte: vai ter um momento que vai acontecer de dar um erro, de fracassar. Às vezes, por motivo que você não algo que você poderia ter controlado e não controlou, e às vezes por motivos externos mesmo. Eu fui para uma imersão, para um curso semana passada, uhum, e eles, assim, com material maravilhoso e tudo mais, mas a pessoa, né, ela estava me contando, eles já tinham encomendado tudo, 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 e só que com a greve do Correio semana passada, eles chegaram, foi chegando final de semana anterior e nada uhum, chegava para eles. Aí o que, que é? Aí é a hora do plano B. Quais são as outras alternativas que eu tenho? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu brinco, que eu falo assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Uma aham, delas é, ai, aconteceu e eu vou chegar lá e vou falar. Gente, não vai ter material, vocês vão receber depois porque o correio atrasou. Tudo bem, realmente aconteceu isso. Só que vai mostrar o quê? Faltou de você uma ação, um plano B. E uhum, aí o Ale Prats, né, ele costuma falar o seguinte: ops. Ops significa o problema é seu. O aham, problema não é do muito correio, bom. a culpa é minha, eu coloco sem eu quiser, mas o problema é meu. Então, o que, que eu vou Uhum, fazer para correr atrás? Então, o plano B é você ter sempre alguma coisa que existem questões que eu não posso controlar, mas naquilo que uhum, eu posso controlar, como é que eu vou fazer? E essa é uma questão que envolve o seguinte: o aquele livro Antifrágil, ele lembra, o Racine lembra para a gente o seguinte, que a pessoa antifrágil, a pessoa frágil é aquela tipo, o problema, né? A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, eu uhum, sempre coloco no outro. O uhum, resistente é aquele que segura e ele resiste, mas ele quer voltar ao que era antes. E o antifrágil é aquele que percebe as mudanças que estão acontecendo e pensa: o que, que eu posso fazer? uhum, Eu vou fazer, eu já posso, se acontecer alguma coisa, é, existe algo que eu posso fazer. Poxa, eu vou dar uma palestra. O que, que é que eu posso fazer? Eu posso chegar, o que está no meu controle? Aí eu posso chegar mais cedo para ver o local, ou eu vou falar do meu produto, estou fazendo algo aqui na internet. Eu preciso olhar, ter um plano B, como minha internet de casa caiu, igual aconteceu uhum, agora, vão para o Wi-Fi, vão para o meu telefone aqui, vamos largar o Wi-Fi, vão vir para a internet do celular. Olha, o que, uhum, que eu vou fazer? Vou acordar mais cedo, eu vou ver se está tudo certo. Existem vários. O plano B significa o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso controlar? Então, no momento, né, de que esse momento eu não posso contratar uma pessoa a mais, mas eu preciso saber que logo que começar a crescer, quem que eu posso contratar? Porque às vezes uhum, acontece de você ter alguém, né, que surgiu uma proposta para você, e qual que é melhor? Você pegar a proposta e trazer alguém que possa te ajudar, ou você falar: não, isso não, eu não consigo fazer porque eu só trabalho sozinha. Então, a uhum, secretária remota aí, ela ajuda exato. muito nesse sentido, por exemplo, de cuidar da sua agenda. Às vezes a pessoa deixa de fazer certas coisas porque eu tenho de fazer muito, eu tenho que cuidar da minha agenda, eu tenho de Uhum, fazer, de responder toda a mídia social para eu olhar, e eu não vejo uma outra solução, uma outra saída. Às vezes, não, a secretária remota, ela não é, né, por exemplo,
plano B. Ela é algo essencial, mas talvez É. nos primeiros momentos ela possa ser um plano B. Um Isso. momento que na minha vida eu não consigo. E eu tenho certeza que a gente acostuma tanto com isso que depois a gente vai querer não ser o plano B só, né? Com certeza. Eu vou dizer que eu, apesar de ter desenvolvido o negócio lá em 2010, eu tenho uma secretária remota para mim, uma assistente para mim, desde 2012. E hoje já não consigo mais ficar sem. Para mim é essencial, porque ela vai tirar do meu dia a dia as coisas mais burocráticas, as coisas mais pequenininhas que ficam tomando meu tempo e minha energia. E o que você comentou também é uma mudança de mentalidade para os empreendedores, né? Às vezes o empreendedor confunde estar ocupado com ser produtivo. Às vezes ele está Não. trabalhando 10, 12, 15 horas por dia, mas na verdade aquelas 10, 12, 15 horas por dia não está sendo produtivo, não está focando no seu negócio, né? Fica perdendo tempo com coisinhas. Isso. Uma das coisas. Você falou uma palavra que eu falava demais quando eu era gerente na prefeitura, que eu falava assim, gente, o meu salário, o que eu ganho por hora, é muito alto para eu fazer certas coisas. Uhum, Então, a gente, muitas vezes, a gente pensa, a gente fica assim, eu não vou delegar tal coisa, um telefonema, um contato, porque eu já estou acostumada com o fulano, porque só eu sei lidar com ele. Mas o que que eu começo a fazer? Eu começo a deixar de fazer as coisas importantes, que é produzir, que é fazer algo que outras pessoas não podem fazer, ao invés de delegar e ensinar. Porque delegar não é só eu deixo por sua conta. Quando eu uhum, delego, eu preciso de olhar com a pessoa, né? O que que é, como é que você vai fazer? E aí a gente pensa, como é que olha, eu faria, eu, eu com fulano eu faço, eu coloco tais pontos, e depois uhum, deixar que ela faça. Isso, uhum. estabelecer esses limites, qual que é a responsabilidade minha e qual que é a responsabilidade sua. O empreendedor, ele tem muito de criar processos, saber como Ah, é que faz. Olha, que é que eu tenho de fazer no começo? Quando eu recebo algum contato, qual que é a forma que eu retorno para esse contato? Ontem a gente uhum, estava conversando numa reunião de treinamento que às vezes uma das coisas que a gente como empreendedor esquece uhum, é que se alguém entrou em contato comigo, eu preciso de quê? De dar um retorno para ele. Eu preciso estabelecer, olha, eu recebi um telefonema ou recebi um contato por WhatsApp, eu preciso colocar aqui no seguinte, 24 horas eu vou responder. Ontem a gente estava numa reunião do BNI, que uhum, uma associação, um local da gente fazer negócio, onde um referencia o outro. Então, se eu indico a Deisiane para um trabalho, né? uhum, Oferecer o trabalho dela para alguém, quando eu passo o contrato para ela, eu espero que ela entre em contato com a minha amiga da mesma forma quando ela indica para mim. Agora, o uhum, empreendedor é aquele que fala o seguinte: olha, se alguém me indica, eu dou o prazo o quê? De 24 horas, de 48 horas, e aí isso é um processo que a gente tem que entender. Quando a gente sabe esses limites, né? Isso é criar processo. Olha, em 24 horas eu tenho que pelo menos entrar em contato e falar que eu estou ali e agendar pelo menos um horário. Bom, uhum, horário pode ser 48 horas. Eu vou me ajeitar para, depois desse contato, atender, pelo menos fazer essa primeira reunião com ele em 48 horas. São processos que a gente vai sabendo de que fazer. Exemplo, alguém que trabalhe, às vezes, com uma coisa mais simples, né? Eu trabalho com cesta de café da manhã. uhum. Então, quais são os meus processos? A pessoa tem de ir lá, entrar, olhar, e ela faz o quê? Depois da escolha, o que é que eu faço? Acho muito legal, por exemplo, quando você dá um retorno, um dos processos que empresas que fazem entregas têm de acostumar é de dar o retorno. Olha,
já fiz essa entrega assim, assim, assim. Uhum. É muito bom, por exemplo, né? Cesta de café da manhã, quando você manda por Sedex, recebeu lá do Faz um aviso de correio, recebimento, rastreou, né? né? Aviso de Rastreou recebimento. isso, que foi entregue, entra. Aí você fala assim: o produto já está lá. O produto já está lá, o cliente já sabe, mas quando você Uhum. entrega para ele um e-mail, um contato ou uma mensagem para o WhatsApp, seu produto já foi entregue, que bom que você agora está satisfeito, é Uhum. uma outra questão. Então, são diferenciais e são processos que a gente vai acostumando. Então, são formas diferentes de você mudar o mindset e de pensar em formas de acompanhar, inclusive, o seu produto, o seu serviço, perguntar para ela, mostrar que foi feito, e existe algo que mudar nesse mindset do empreendedor. Lembrei aqui agora que a gente precisa de aprender, que é perguntar, avaliar, receber o feedback do outro. Tá? Aham. Eu falo que o empreendedor ele devia ter duas perguntas que são básicas. Tá? Uma você já dirige, você não pergunta assim, o que você achou? Porque achou é muito amplo. Uhum. Você vai ter pessoas que vão olhar sempre para o positivo e vai ter Uhum. pessoas que elas vão procurar alguma coisinha lá para reclamar. Então você Sim. faz duas perguntas para ela. Começa perguntando para ela o seguinte: o que foi bom nesse serviço? Você já Aham. faz que o mindset dela olhe para o lado positivo. Uhum. Né? Então, pergunta: o que foi bom? O que você gostou? A segunda pergunta, aí você vai olhar para o outro lado, mas você não vai perguntar assim: o que você não gostou, não. Você pode colocar o seguinte: qual que é a sua dica para a gente melhorar o trabalho? Ou seja, eu já falei que o trabalho foi bom, mas ele pode melhorar. Então, Aham. você tem Muito bom. alguma dica? É uma forma diferente de você avaliar e pensar que esse feedback ele é muito importante para a gente colocar o quê? Olha, eu vou ser um diferencial no mercado. É um processo que a gente cria, é uma avaliação que a gente cria, e a partir daí você vai fazer ajustes que vai melhorar o seu trabalho cada vez mais.